aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário, apresentador deste programa. Hoje a gente recebe a doutora Simone e a Paula, né? Deixar elas se apresentarem. Oi, André, tudo bom? Eu sou Paula, eu sou empresária de formação, minha formação é em design de interiores, mas eu sou proprietária, idealizadora, fundadora e administradora da Lambejo, que é uma marca de picolé para cachorro, né? A gente está completando 3 meses hoje, inclusive é aniversário da nossa empresa, né? E a Lambejo vende picolé para cachorro, que é feito com ingrediente natural que come até o palitinho. Então é super seguro para o seu cãozinho, além de ser uma delícia. E a doutora Simone? Bom, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou especialista em saúde pública e vigilância sanitária. E, ultimamente, eu tenho diversificado a área de empreendedorismo e abri uma empresa de cursos na área da qualidade, chamada Quali Cursos. Eu também presto consultoria para Lambejo e para outras indústrias de alimentação natural. Do pessoal da Hangout que teve aqui já, né? Hangout, isso. Acabei de vir de lá, inclusive. E como é que surgiu a ideia da Lambejo? Olha, a Lambejo, ela surgiu, na realidade, de um outro empreendimento que a gente tinha, né? A nossa empresa é familiar, eu esqueci de mencionar isso, sou eu e minha mãe. E minha mãe tinha uma sorveteria, né, para humanos. E ela sempre acabava fazendo, assim, um petisquinho gelado para quem ia com o cachorrinho, né, tomar um sorvete e tudo mais. Lá em casa também a gente tem o Lobinho, que inclusive é a carinha da nossa marca, assim, é o nosso mascote. Que é aquele Spitz preto. É, o Spitz preto, né, que pode encontrar na nossa página, tem lá, tudo sobre ele. Ele é o degustador oficial, o modelo, assim, ele é, né, nossa carinha. E aí a gente sempre teve muito essa pegada de alimentação mais natural para ele, né, a gente nunca quis dar muito petisco artificial. E aí, com a sorveteria, a gente começou a fazer frutinha congelada, aí foi adaptando, fez uma espécie de protótipo, e aí, quando a gente viu, a gente estava vendendo mais sorvete para cachorro que para humano, né? Aí ela falou, não, vamos, né, para frente com esse projeto. Então, a gente fechou a sorveteria, reformulou, né, adaptou, fez as receitas tudo direitinho, e lançou a Lambejo aí com essa marquinha, com essa carinha assim do nosso Spitzzinho. Na verdade é um carinha geral de um cachorro, né? Uhum. E estamos indo aí, já está aí bastante, 3 meses, não é bastante tempo, mas né, estamos caminhando para o crescimento. E a questão da formulação desses sorvetes, desses picolés, aí fica a cargo do médico veterinário. Pois é, eu quando fui chamada para ir para Lambejo, elas já tinham todo esse processo da dieta nutricional, né? E eu entrei para poder fazer a parte de boas práticas de fabricação na produção do produto. Mas ainda assim a gente orienta, né? Existem alguns alimentos que o animal pode, que os animais não podem, e no momento eles estão produzindo somente para cães. Então fica um pouco mais fácil porque há diferença de espécies, né? Enquanto alimentação, inclusive. E essa questão das boas práticas, ela é essencial, né? Sim. Porque a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso tudo, né? Exatamente, contaminações, né? Se um alimento já sai contaminado, né? E a saúde do animal é muito sensível, né? Então, já a troca de alimentação já é uma coisa sensível, né? Apesar do picolé, do Lambejo, não ser uma alimentação, ele é um petisco. Mas a gente sabe, enquanto médico veterinário, que qualquer alimentação que a gente troque, qualquer coisa que a gente dê para o animal, faz, às vezes, uma alteração gastrointestinal, né? E, então, a Lambejo também tem esse cuidado, né, de produzir produtos que chegue praticamente a zero esse tipo porque não há uma troca de alimentação, né? Mais um petiscozinho, né? E até hoje, nesse período, a gente não apresentou nenhum tipo de reclamação nesse sentido. E como é que vocês viram a aceitação? Né? Você falou que tem 3 meses, né? Uhum. Como é que você tem visto a aceitação? Olha, em geral, a gente, como ela falou, a gente nunca teve nenhuma reclamação, né? Inclusive, assim, as pessoas, a gente tem tido um feedback muito legal das pessoas. Já tive relatos, por exemplo, tem uma colega minha que ela teve um cachorro que passou por uma cirurgia muito traumática, não queria comer,
E ela falou, olha, ainda bem que você tinha deixado o lambejo aqui em casa, porque foi a única coisa que ele conseguiu comer, porque é gelado, é mais fácil, não é assim uma alimentação pesada, né? A gente faz fruta, verdura, e ele é pequenininho, então assim, a aceitação está sendo realmente muito boa, assim, as pessoas adoram essa ideia, porque para você dar o picolé é diferente de você dar um petisco, dar um petisquinho o cachorro vai comer, não. Picolé você tem aquela interação, né, com o seu doguinho, você tem ali aquele momento que você vai parar, lamber, e assim, é super legal, é gostoso, assim, é isso que a gente tem recebido de volta, então tá sendo excelente a aceitação. Isso é legal. E Não é um tipo de petisco que você dê para o animal e ele sai correndo para comer distante. É justamente esse momento. E essa interação acaba sendo benéfico para os dois, né? Exato, exato. Porque às vezes você tem uma vida mais corrida, é um momento que você tem ali, de fim do dia, alguma coisa para você ter essa interação, né? E aí isso também favorece bastante. Sim, a gente até fala que é o momento, né? A gente bate muito nessa tecla, é o momento com o seu cachorro, é o momento de diversão, é o momento lambejo. Que é ali aquela coisa, hoje em dia a gente fala muito também de enriquecimento ambiental, né? Vocês são veterinários, vocês devem estar sabendo. A gente está falando muito sobre isso, né? De dar uma coisinha, porque a lambida do cachorro acalma ele, acaba acalmando o comportamento dele, né? Então, até para cachorrinho ansioso, o meu mesmo é muito ansioso e ele sempre fica assim, ó, pleno quando ele lambe. Então, acho muito legal a gente entrar também nessa parte aí, que é super bacana. E quais são os sabores? A gente falou que não comentou. É verdade, né? Nós temos 8 sabores atualmente, né? Na nossa cadeia de produto. São 4 frutas, 3 vegetais e um fruto, na realidade, que é o alfarroba, né? Que é o chocolate que os cachorros podem comer. E a gente também vai trabalhar, né, assim, futuramente com sabores de repente sazonais. Por exemplo, a manga é uma fruta que muitos cachorrinhos gostam, mas ela é sazonal, tem épocas que ela é melhor, né, enfim. E aí a gente pretende fazer esses sabores sazonalidades. Mas atualmente a gente tem esses 8 sabores, que são cenoura, abóbora, maçã, morango, brócolis, banana com melancia, alfarroba e eu tô esquecendo? Coco. E coco. E como é que vocês chegaram na ideia desses sabores? Mas pelas frutas que os cachorrinhos geralmente têm costume de comer, né? Assim, começou com as frutas que a gente comia lá em casa, mais frequentemente, né? Banana, cenoura, não é fruta, mas assim, né? Cenoura, brócolis, que a gente fazia pra gente, acabava dando pra eles. E foi adaptando, assim. E também pesquisa, né? Vendo, perguntando que alimentos o cachorro pode comer ou não, né? E a gente foi chegando nesses sabores que é mais comum até as pessoas darem e aí é até mais fácil, porque a gente sempre fala, eu não sei o que meu cachorro gosta. Você dá cenoura? Dou. Então tá, então tenta dar de cenoura, depois você vai, né, vendo os sabores e adaptando o paladar de cada cachorrinho. E vocês pretendem expandir além de picolé ou... Sim, a ideia de expansão, assim, na nossa cabeça, assim, é gigante, aí, né, desde fazer vários sabores, até, por exemplo, o nosso palitinho, né, que é um petisco, a Simone até experimentou hoje, ela super aprovou, né. Fazer petisco humano com esse palitinho. Uma prova, assim, que ele realmente tem uma qualidade... Sim. Que, super. Obviamente... Até pela formulação, né? Algo que dê pra gente ficar com medo. Sim. Mas não teria esse problema. Né? Não seria algo que traria algum problema. Não, porque a alimentação natural, né? Até a diferença, né, da alimentação natural para a ração industrializada é que na alimentação natural ela só passa por 2 processos, né? No caso da comida, pela cocção e pelo congelamento, e no caso do sorvete, algumas etapas tem a cocção, né? No caso do picolé de cenoura, o brócolis, tudo isso passa por um processo de cocção, né? Aí depois ele passa por uma liquefação, né, dentro do liquidificador para virar uma massinha e virar um picolé propriamente dito, né? Então, e são produtos naturais, é o que a gente come em casa. E num alimento sem tempero, sem sal, aí também depende da dieta de cada animal, né, das restrições de cada animal, no caso do alimento, né? E no caso do petisco, nem açúcar contém. Então, até um diabético, uma pessoa humana diabética, poderia aproveitar perfeitamente.
E como é que vocês têm visto o próprio mercado em si? Né? Porque a gente sabe que atualmente empreender, seja em qual for a área, já é complicado. Empreender num mercado que, apesar de a gente ter bastante opção, mas quando você fala em alimentação natural, em alimento para cão, a gente sabe que é um mercado mais restrito até pela possibilidades que a gente acaba tendo. Ou a gente trabalha basicamente como é o pessoal da Hangout, fazendo a refeição pronta, ou com a ideia que vocês tiveram de fazer um petisco diferenciado. Né? Como é que vocês veem essa questão de empreender no mercado pet hoje em dia? O mercado pet, assim, ele vem crescendo muito, né? Inclusive, pets no Brasil em geral, o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, né? Se me fala, esse ano a gente cresceu quase 14%. Sim, a gente só perde para os Estados Unidos hoje em dia, né? Então, assim, e a gente ainda está, assim, nos Estados Unidos eles têm uma variedade absurda de produtos, aqui a gente está começando a caminhar para isso, né? Os grandes pet centers, inclusive, né? Agora, empreender no sentido de abrir uma empresa, e aí foi quando a Simone também ajudou muito a gente, é que muita gente acha que é só você pegar, vou fabricar um negócio aqui e tal. Não, tem uma série de controles, de processos de legislação que você tem que cumprir, né? E para justamente garantir a qualidade, porque a gente está lidando com animais, né? E animais é bem diferente de como se comporta com os humanos. E não só os animais, mas você se comporta com os humanos, você lida com os humanos também. Porque todo pet tem um dono, né? E, enfim, então você tem que... Não é só o pet que você tem que agradar e, né, lidar, mas também o dono que tem a preocupação por aquele pet. Então, assim, você tem que se dedicar bastante, você tem que pesquisar bastante e né, é burocrático, digamos assim. É bom, é ótimo, mas eu acho que tem que contar bastante, eu acho que a Simone até pode falar melhor dessa parte, né, que tem uma série de procedimentos e regularizações assim, que você precisa ter, né, para ter uma empresa, principalmente de alimentação natural. É uma burocracia bem... O mais interessante que eu vejo nessa parte do empreendedorismo da alimentação natural é que ela vem crescendo. A gente percebe que os tutores, eles têm aquela impressão de que o animal enjoa do alimento. Né? E agora, com o advento dos naturalistas, dos vegetarianos, dos veganos, né? Tem evitado, inclusive, o tutor ele tenta introduzir no animal a mesma alimentação que ele, né, da idealização dele enquanto ser humano, né? Então a gente tem visto muito isso, essa troca de alimentação pela alimentação natural, e com isso o mercado de alimentação natural tem crescido muito. A própria Hangout, eu lembro que quando a gente começou, e da mesma forma da lambeja, eu estou pegando bem no início, e eu já disse, inclusive, para a Paula que até o final do mês, até o final do ano, ela vai estar num local mais estruturado, específico para isso. E da Hangout também, eles começaram numa sala pequena, e quando eles foram adquirir a sala do lado, e a gente, enquanto veterinário, também faz estudo de planta, né? E na hora que a gente estava fazendo com o engenheiro a planta do estabelecimento, eu falei assim, deixa um espaço maior, porque eles queriam fazer um escritório maior. Eu falei, faz um escritório menor, porque isso aí vai crescer mais. E eles atenderam, né, a minha solicitação, e realmente, hoje, a ponto deles terem que irem para um galpão, eles estão alterando de local, com uma planta muito maior, para poder atender esse mercado que tem crescido assim absurdamente. Essa mudança da mentalidade, né, porque assim, eu sou velho. Então somos. Porque antigamente, justamente assim, os cães da fazenda do meu tio, o povo tinha muita mania de dar resto. Exato. Né? Era um angu. E aí, com isso, a gente vê que essa mudança da mentalidade, a gente passou a ter uma preocupação de não mais resto, mas sim preparar esse alimento para o próprio cão, para o próprio animal. Né? E aí é uma mudança de mentalidade que vem aos poucos. Eu creio realmente que é um mercado em plena expansão. Porque você acaba trazendo também uma variedade de sabores para o animal. Né? Mas é algo complicado, porque a gente tem todo esse controle de qualidade que tem que ser
muito rigoroso. Fora o balanceamento, né? Porque às vezes você pega um pet que ele tem algum problema de pele, e aí você não pode usar determinadas proteínas. Então, cabe, né, o tutor sempre entrar em contato com o médico veterinário para ele formular, no caso da alimentação, né, um produto mais adequado para aquele animal, para aquela necessidade, porque para alimento cada animal vai ter a sua necessidade, né? Então, eu lembro que eu tive esse moleque, antes de entrar pra faculdade, eu tinha um poodle que ele era alérgico a frango, cara. E frango é basicamente estar doente, você fala da frango. E ele não podia comer de jeito nenhum, ele virava do avesso com o frango. Coisa mais estranha do mundo, porque são as frango geralmente particularidades, né? É o básico, né? A proteína do frango geralmente é o que a gente Mas costuma usar. E esse mercado da alimentação natural, ele tem como eu falei, uma expansão extremamente acentuada. Sim. Né? E como você estava falando da questão do espaço, né? Porque provavelmente você logo realmente vai ter que ampliar o espaço. E é um cuidado muito grande. Sim, a gente tem que acompanhar todo o fluxo, do fluxo da planta mesmo, de contaminação cruzada, desde o recebimento da matéria-prima. É todo um cuidado industrial mesmo. Sim, como se fosse uma indústria de alimento mesmo, tanto para humano. E os animais têm que ser um pouco mais, porque eles são muito mais sensíveis do que nós, seres humanos, né? Então, tem todo um acompanhamento, desde o recebimento da matéria-prima, da embalagem. A gente está na fase agora das fichas técnicas, de solicitar as fichas técnicas de cada fornecedor, para a gente poder formular a nossa ficha técnica. Amanhã a gente está vendendo para um grande fornecedor, né, que a gente sabe que tem vários mercados pets aí grandes, né, e é a finalidade da Lambejo, né, e tenho certeza que isso vai ser logo, mas também para manter a qualidade do produto, né, a gente tem que observar esses processos industriais até o produto de higienização que ele é utilizado, que a gente não pode utilizar qualquer produto de higienização, porque o que se utiliza numa alimentação natural é uma cozinha normal. Os alimentos são sempre mais frescos. Sim. O que também dificulta um pouco esse controle, né, da qualidade do produto final. Exato. Fala um pouquinho como é que vocês fazem. Então, assim, essa parte de produção, a minha mãe já tem um conhecimento que ela é nutricionista, né? Então, apesar de ela estar fazendo para bicho, os controles de qualidade são, assim, parecidos com o humano, que é justamente essa parte da contaminação e tudo mais. Então, igual você me falou, a gente faz todo um processo de petisco no dia, né? A gente sempre tem esse cuidado de medir temperatura, então a gente mede a temperatura do forno, mede a temperatura do freezer. Todos os nossos produtos são congelados, então a gente tem um controle de quando a gente recebe a mercadoria, de onde vem a mercadoria, né, para ter esse controle. Tudo que a gente produz, a gente recongela assim, em curto período de tempo, então a gente diminui bastante a janela de problemas que podem vir a ocorrer, né? E o nosso produto é congelado, que também já dá uma maior segurança, digamos assim, né? Porque, em geral, produtos congelados são menos suscetíveis à contaminação que produtos em temperatura ambiente. Então, atualmente, a nossa cozinha não é industrial, né? Mas, como a senhora disse, se Deus quiser, até o final do ano a gente já tá aí e vai ter. Porque tá no processo ali. Né? Assim. Exato, né? Porque a gente também tem nessa pegada de empreendedorismo. Hoje, empreender no Brasil é muito difícil, né? Então, geralmente você começa menor, porque você não sabe como é que vai ser, você não sabe os desafios, então dá muito medo na incerteza, né, economicamente falando, de, né, fazer grandes aportes financeiros e, né, às vezes não dá certo. Então, a gente realmente optou por começar pequeno, mas já tá ficando apertado, né? Assim, a gente já viu ali que nosso estoque, por exemplo, tá começando a zerar muito mais rápido do que a gente pretendia e, assim, a capacidade não é tão grande, né? Mas a gente tem essa vantagem que minha mãe já trabalhou com cozinha industrial, né? Então, ela tem essa noção de preparos em grande escala. E para você ter uma ideia, até o shelf life, que é a validade do produto, ele é realizado.
para a gente poder saber real quanto tempo esse produto pode ficar dentro de uma geladeira, mantendo as estruturas organolépticas e a parte de contaminação. Né? Se tem, hoje a gente estava fazendo um plano de ação quanto às análises laboratoriais, como é que a gente vai fazer isso durante o ano, quais são as análises que a gente vai realizar. Aí eu tenho contato com o laboratório, então eu entro em contato com o laboratório, pergunto se eles fazem, porque o laboratório que a gente utiliza, ele faz mais para alimentação humana, né, que são as indústrias que eu trabalho também. Mas aí a pessoa também está preparada porque o alimento que é usado é o alimento que se usa no alimento humano, então vai alterar em alguma outra coisa, assim, numa análise bioquímica, mas ver se tem salmonela, isso é importante, né? Ver se tem alguma outra contaminação, isso também é importante. Então, a gente trata uma alimentação animal como se fosse uma alimentação humana. Por isso que eu experimentei hoje o palitinho, né? E eu vou experimentar a próxima etapa, experimentar o próprio picolé. Você também já experimentou ração, né, André? Foi seu trote. Eu fui uma pessoa não muito normal. Então, antigamente, o moleque, a ração que a gente tinha era aquela monja, que era aquele trem desse tamanho. O molecada jogava videogame em casa, obviamente, a gente sacaneava um pratinho cheio de ração, levava pro moleque. Então, assim, e eu tenho um cliente meu lá no consultório que ele prova Meu trote na rural foi biribão. O nosso foi um pouco mais suave. Violeta genciana. Né? Mas eu já provei, alguns biscoitos eu já provei realmente. Porque, até para saber a diferença. Né? O biscoito que eu uso lá no consultório como petisco, ele tem cheiro de biscoito água e sal. Tem uns petiscos que tem um cheiro tão gostoso que você fica, gente, será que é gostoso? Tem um cheiro Mas assim. O palito, ele é gostoso. Eu queria ter usado. Mas assim, já teve gente que experimentou picolé também. Eu só falo assim, gente, pode comer, mas assim, combinação morango, frango, né? Assim, não sei se vai ficar eu vi a muito composição bom. Do picolé. do picolé, né? Exatamente por curiosidade mesmo, né? Porque a gente encontrou na feira lá no sábado, né? E aí realmente eu comprei para os meus assim, adoraram. A Jolie é chata, eu tenho uma shih tzu. Os meus são cheats também. Ela é chata para comer. E aí o picolé também. Ela não pode nem ouvir o barulho do plástico. Impressionante. Quando eu já tiro do freezer... Mexeu no freezer lá em casa, assim, abriu o freezer, tem aqui o peixinho do meu lado, assim, me olhando. E aí, já tem para experimentar aí? Eu quero. É porque os meus lá de casa, eles são meio atípicos. Eles adoram roubar o manjericão do pé, destruir meu pé de sálvia. Então eles são meio... terroristas. Tem um gosto meio diferenciado. E vocês pretendem fazer, por exemplo, sabores com alguma ação mais fitoterápica, alguma coisa para facilitar, tipo, seja calmante ou algo do gênero? A gente ainda nunca nem pensou sobre isso, né? Agora que você falou assim, realmente a gente nunca pensou, mas sim, pode ser uma ideia bem legal, assim. Eu vejo muito petisco desses calmos, não sei o quê, e às vezes o picolé fica mais fácil até de... Mas nesse caso, administrar. Na alimentação natural, eles são considerados como um medicamento. Então tem um outro processo de registro. Aí o Ministério da Agricultura faz um acompanhamento também sobre isso, mas nada impede. Então tem toda essa diferenciação Tem. de quando você trabalha com fitoterápico e quando você trabalha só com... Exatamente. Vou colocar de forma mais básica. Entre você usar um fitoterápico, ele só se petisco. Exatamente. Não tem uma função terapêutica. Então tem essa... Porque a gente precisa comprovar, né? Inclusive a eficácia dele. E aí, para comprovar uma eficácia, ele já considera, e também considera como um tratamento, né? Então, tratamento, medicação, e aí vai para uma outra esfera da fiscalização, vai para uma outra esfera do registro do produto. A burocracia
maior. A gente que já tem conhecimento, Uhum. né, que eu já trabalho nisso já há um tempo, pra gente já não é tão complicado. Mas, se tratando de órgão público, né, tem demanda de servidor, nunca é o suficiente, então às vezes demora mais do que a gente espera. Mas é interessante, né? Não, assim, Porque expansão isso é exatamente é... por conta de como que acaba ficando mais... Você consegue ter uma variedade de sabores legais. Sim. Né? Porque, como se fosse, vocês hoje têm 8 sabores. Uhum. Né? Você consegue trabalhar com as opções das frutas sazonais, outros legumes, consegue ter uma variedade interessante, né? A alternativa que às vezes o empreendedor encontra é ele não colocar em rotulagem que é um produto específico para aquilo. Então, por exemplo, se eu quero produzir um alimento natural de frango e dizer que ele é para dermato, Vai ter que ter tudo. mas eu posso produzir e no diálogo com o tutor falar, olha, esse produto ele atende muito bem quando o animal possui um problema dermatológico. Então, também é uma outra alternativa para não passar por esse processo burocrático. Sim, né? poderia ser também uma alternativa de petisco para esses cães. Exatamente. Não Só que sendo necessariamente para tratamento, mas é uma opção. Isso, só que eu não posso colocar dietético, alguma coisa assim, se a gente não passou pelo processo que precisa passar dentro do Ministério. Porque aí ele deixa de ser petisco e passa a ser terapêutico. Isso, uma terapia, exatamente. A burocracia maior, é chatinho. Mas para você ver como que é interessante, né? Porque as pessoas pensam que porque é uma alimentação animal não tem controle. Tem que ter todo e qualquer processo que você trabalha com alimento, você precisa ter um controle de qualidade. Exato. Até para que você tenha um produto final bom, durável e que não vai te fazer problema. Até na ração industrial, principalmente. Né? Porque para fazer as farinhas, né, a gente passa farinha de sangue, né, vem do animal. Então, esse animal que está lá sendo abatido, ele não pode ter uma patologia. Eu não posso deixar que esse sangue entre num estabelecimento que vai produzir a ração que já venha com contaminação. Então, tem todo um processo. Senão você também perde todo aquele lote, né? Isso, de controle da qualidade. Uma produção perdida tem que ser jogada fora. Exato. Né? E aí, até quando você estava falando a questão de empreender no mercado, ainda mais quando é início, todo e qualquer perda é um prejuízo muito grande. Sim, com certeza, é muito significativo, né? Tanto que tudo você vai escalando, né? Até, por exemplo, a gente estava tendo essa conversa hoje, escolha do fornecedor. Escolha do fornecedor, e aí fica assim, quando você vai começando, você vai sempre mais barato, né? E às vezes, né, quando você começa a escalar muito, nem é mais barato, nem sempre compensa, né? Às vezes você quer iogurte. Exatamente. Então, assim, e até quando você produz, quanto maior a quantidade você produz, menos o produto unitário cai o preço também, né? Então, assim, a ideia é que justamente você começa a empreender pequeno, você vai aumentando e aí você vai, mas ao mesmo tempo, assim, você tem que se recapitalizando e até o momento que você fala, não, ok, vou investir nisso, né? Mas essa questão, até quando eu comecei a pesquisar, que eu falei assim, não, vamos tornar holandês, vamos oficializar. Eu mesma, como pessoa, assim, fiquei surpresa o quanto, porque eu mesma não sabia, como mãe de pet, eu não sabia o quanto de regulamentação que tinha por trás. Inclusive, eu acho que até se analisar, tem até mais do que comida para humanos mesmo, assim, porque para você ter uma cozinha caseira, assim, tipo marmita, por exemplo, para humanos, você tem uns procedimentos a seguir, mas a regulamentação é bem mais tranquila. No pet, não. Você tem que elaborar, tem que fazer todo um estudo de rotulagem, você tem que mandar para fazer análise laboratorial para elaborar o rótulo do produto. Então, assim, eu mesma fiquei surpresa o quanto de legislação que tem em relação... E até uma coisa que eu acho que nem os próprios tutores têm esse conhecimento do que precisa ter, e essa seria legal, porque às vezes é uma forma de você saber cobrar também daquele produto que você está oferecendo, entendeu? Porque a gente mesmo já comprou de vários lugares que não
tinha isso tudo. E não tem nem veterinário, às Não vezes, tem nem veterinário. Eu fico pensando, gente, eu nunca sabia que eu deveria saber o que cobrar, porque, né, é sempre assim, na vida a gente aprende algumas coisas para poder saber cobrar dos outros também, né? Então foi bem interessante, eu aprendi muito. E é eu acho que realmente é o tipo de informação que falta até para que, quando você vai comprar alguma coisa para o seu pet, você saber assim, cara, será que compensa? Será que realmente tem qualidade? Não tem qualidade? Quem é o responsável? Se eu precisar cobrar alguma coisa, quem que eu vou cobrar? Né? Isso tudo acaba que é também uma entrada assim, pro começo do negócio oficializado. Né? A gente tem muito, sabe, tem muita gente aqui que começa a fazer o que eu vou fazer, botar no mercado Para você sem ver, cuidado nenhum, né? eles com 3 meses já me procuraram, querem fazer a coisa certa. E hoje a gente vê, justamente na alimentação natural, que muitas pessoas produzem dentro de casa mesmo. E você não vê por trás um profissional. Então, é uma coisa realmente que o tutor ele precisa ver o que está por trás desse alimento. Eu acho que a exigência também de saber o que a gente vai dar para o nosso pet, né, a qualidade, todo o processo produtivo daquele alimento, como que ele está sendo produzido. Por isso a nossa preocupação com a ficha técnica agora do produto, para que se o próprio tutor solicitar, ele sabe o que contém naquele picolé, né, quais são as características dele. Então é importante a gente ter o profissional por trás disso. A gente ter sempre a mão de obra qualificada para aquilo acaba trazendo também um diferencial para o produto final. E a gente vê que não é uma preocupação muito frequente, né? Porque ainda se tem um pouco da ideia de que se é para o pet não precisa muito. Eu acho que é uma visão completamente errada. Né? Porque você não vai num açougue de fundo de quintal para comprar a carne que você vai comer. Então, por que tem que ser assim? Por que tem que ser? Por que pro pet pode ser assim? E não é, né? Até porque o animal pet ele é bem mais sensível do que a gente, né? Então o cuidado tem que ser muito maior do que pra gente. E a gente tem visto também que tem crescido muito, a dinâmica familiar mudou muito. Hoje em dia tem muita gente que prefere ter animais a filhos. Né? E aí essa própria dinâmica familiar faz também com que você comece a buscar produtos de qualidade. Exato. E aí eu acho que essa preocupação que vocês tiveram, apesar de estar pouco tempo, já buscar um apoio técnico qualificado, buscar essa rotulagem eficiente, tudo traz também uma qualidade para o produto de vocês. Sim. Não, e a gente teve realmente, porque assim, o nosso público, ele é a pessoa que enxerga o cachorro como um membro da família mesmo, né? Porque assim, é um petisco que é fora do usual e você tem que parar um momento. Então assim, não é quem vê cachorro como cachorro, né, cão de guarda e tal, não vai ver o valor no nosso produto, né? Então, a gente sabe que as pessoas que consideram o pet, o cachorro, parte da família, elas vão ter, sim, uma preocupação especial com o filho. O cachorro é um filho, então, assim, ela vai se preocupar em dar o melhor para ele, então ela vai querer ter esse respaldo. E, geralmente, são as pessoas que são mais exigentes, que vão atrás, que tem alguma coisa errada, né? Corre pro veterinário, pergunta, etc. Então, assim, eu acho que, sim, a tendência é essa mesmo. E acaba que, principalmente o produto de vocês, acaba que é um nicho de mercado bem mais restrito e mais exigente. Sim, exatamente. Porque são as pessoas que elas têm mais consciência, né? E são mais preocupadas com o seu pet, vão ali estar observando ali bem perto o que acontece com ele, o que deixa de acontecer, a mudança, né? Enfim, qualquer coisa que venha vir a dar errado, ela vai perceber, né? Então, ela tem essa exigência maior do que outras pessoas que deixa o cachorro lá, enfim, né? Cachorro de guarda, digamos assim. E, por enquanto, vocês estão ainda com poucos pontos físicos, né?
Sim, sim. Atualmente a gente está ali nesse momento de expansão. Então, a gente consegue atender aqui, nossa fábrica fica no plano piloto, né? Fica na Asa Sul e a gente já tem um ponto aqui na Asa Norte, né? E a gente está pretendendo expandir. Então, nosso próximo bairro aí que a gente quer atender é Águas Claras, que, né? A gente fez essa feira, fim de semana, e foi um sucesso tremendo, assim. Águas Claras tem muito pet, eu já ouvi falar que tem mais pet que gente lá. Então, assim, então a gente vai expandir sim, e estamos tentando expandir para todo quanto é lugar, assim. Onde a gente puder estar, a gente quer estar. E vocês pretendem essa expansão, mas também escalonada e racional. Sim, não. Inclusive com a logística. Com a logística, porque o nosso produto é congelado, então já demanda logística um pouco maior, né? Não é qualquer transporte que a gente pode usar, não é qualquer hora que a gente pode, não é qualquer tipo de entrega que a gente faz, a pessoa precisa estar em casa para receber, né? Precisa ter um acondicionamento, porque, inclusive, por ser um produto muito natural, a gente não usa conservante, ele tem um derretimento um pouco mais rápido que outros produtos, né? Por exemplo, um picolé de gente mesmo derrete mais devagar que o nosso. Porque, né, tem ali uma liga, uma coisa e a gente não usa. Então, a logística do nosso produto é um pouco mais complexa, realmente, assim. E precisa de um freezer, necessariamente. A Lambejo tá, inclusive, colocando dentro dos estabelecimentos, dependendo da quantidade de compra, um freezer, né? Então isso auxilia muito ao colega que quer colocar o produto dentro do seu pet, né? Porque eles auxiliam nessa compra desse freezer e aí com a quantidade suficiente, né, de compra, que aí é uma negociação com a parte financeira da Lambejo. Eu acho realmente assim, tem realmente assim uma expansão muito grande, mas especialmente aqui em Brasília, porque a gente tem um clima muito mais seco, períodos muito mais longos de calor. E agora, né, a fase que a gente está e a gente tem um número muito alto de cães, Shih Tzu, Spitz, Lhasa, Maltês, que são cães mais peludos, que tendem a sentir mais o calor, né? E até pelo tamanho, é óbvio que não que não possa, mas que obviamente que um Shih Tzu para um picolé daquele é muito mais tranquilo do que você resolver dar para um cliente lá uma chácara que é mestiço de Malinois com dog de Bordeaux. Um monstro. Inclusive tá no nosso... É uma das exigências, porque a minha mãe, ela tem um cachorro, um Bull Terrier, e assim, enquanto o lobo ele demora uns 5, 10 minutos lambendo, o Bull Terrier come em 2 segundos. É tipo uma mordida do maior, né? Tamanho G, pra esses cachorros que tipo, 2 mordidas, a pessoa fala, mas foi embora já. Mas já, né? Mas sai também. Acaba também que o formato de ser picolé, como a gente estava comentando aqui, acaba também meio que terapêutico, né? Entre o tutor e o animal. Sim. Porque é aquele momento que você vai ficar ali com ele algum tempo. Tanto que tem muita gente que compra, que já veio pra mim comprar, e a pessoa faz questão, eu quero filmar, eu quero comprar, porque eu quero filmar o meu cachorro tomando. E a pessoa fica lá meia hora, suja, mas assim, você não liga, porque é gostoso você ver ali, assim, a gente mesmo, já tem 1 milhão de filmagens do lobo tomando lambejo. E eu da Jolie. E eu sempre marco. Eu falo, gente, é uma delícia, e todo mundo sempre... Então, assim, a gente bate muito nessa tecla, que não é só um petisco, ele é um momento, tem uma série de fatores envolvidos, né? A saúde, a segurança, né? Porque também tem cachorro, por exemplo, já vi muito picolé de cachorro, mas com paleta de madeira. Que, poxa, o lobo mesmo arranca da minha mão e, ai, Deus, eu não consigo tirar da boca dele. Eu confesso, a gente não tem essa moral com o cachorro, não tem, infelizmente. Então, assim, então ele é seguro, saudável e é gostoso, é divertido, é bom, é um momento, né? Então, é mais do que só um petisco, né? Tem toda uma questão envolvida, assim. E você sabe que um dos mercados é o pet friendly, né? Porque às vezes você está indo para um estabelecimento que você pode levar o seu animal e nesse local não tem o que oferecer para o animal. Então é uma oportunidade. Eu trouxe aqui a Mariana, que é do Betina Cat Café. A Mariana,
né? E ali foi Foi uma ela das teve- ela teve uma primeiras. sacada que é assim, É, espetacular. isso. Espetacular. Eu estou devendo lá que eu ainda não fui. É Mas ela aqui teve. na Asa Norte, Acho que era inclusive. 409. Ela teve uma sacada muito boa, Sim. né? Eu lembro de ter visto alguém comentando que acho que em Curitiba tem uma hamburgueria em que eles têm um cardápio normal e um cardápio Pro pet. de hambúrguer pro pet. Isso é legal. Então eu acho assim, tem crescido Sim. esses locais. É, a própria Lambejo veio assim, né? Não, exatamente. A gente surgiu disso, né? E inclusive eu tenho uma amiga que ela fala, eu não saio pra comer mais em um lugar porque os meus cachorros não possam estar. E ela seleciona mesmo. Ela fala, se esse lugar não aceita, não tem. Ela faz questão, né? Não porque ela faz questão, mas ela valoriza muito, por exemplo, tem uma tigelinha que seja de água, né? Pro cachorro, ela fala, não é um lugar que eu quero ir. Então, assim, eu acho que até em outros empreendimentos que não tem nada a ver com o do pet, tem que ficar atento sim, porque cada vez mais Sim. as pessoas têm andado com o cachorro carregado, o cachorro Geralmente shopping. a gente só viaja se puder levar os dois. Hotel Porque também. Foram as caríssimas as vezes que a gente viajou e que não levou eles. Porque a gente tem essa preocupação exatamente. Por mais que a gente saiba que a gente tem hotéis, tem creches, tem instituição, tem seguros, eles têm todos os cuidados, mas não é o mesmo. Sim. Mas Mas tem tem coisa de você estar com. O estresse do animal acaba sendo muito menor. e hoje tem os hotéis pet friendly, né? Embora eu tenha tido uma experiência péssima com um hotel em específico grande que disse que era pet friendly e o cachorro fica assustado. Eu tive que sair e o cachorro ficou, porque tem local que a gente não consegue levar o animal. E depois, quando eu cheguei, a pessoa veio me perguntar, falando que ela estava latindo muito. Eu falei assim, mas gente, mas vocês não são pet friendly? O que esperar de um cachorro? Que ele lata. É a condição natural dele. Os outros até porque se começar a falar. Mas às vezes a gente tem estabelecimento que se diz ser pet friendly e que não está preparado para realmente ser um pet friendly. Eu vejo minha sogra tem um restaurante no Eslário perto de Alexânia, e por ser um local aberto, tem um fluxo relativamente grande de animais, e ela sempre separa uma vasilha com água ou alguma coisa. Tem um cliente dela que vai com um golden lá direto. Então, assim, eu acho que é uma mentalidade desses locais que deve mudar bastante dentro de um tempo, porque realmente hoje em dia a gente tem muito. Só de Águas Claras, como você estava comentando, cara, tem cachorro demais ali. Eu moro em Águas Claras e no meu prédio são 19 andares no meu prédio, pra você ter ideia. Então, se cada um tem 2, porque geralmente não tem só um, né? E sem contar a galera que mora nesses apartamentos e tem pitbull, golden. Gente, eu vi gente, tinha gente lá na feira que tinha 5 dashhounds e um cachorro assim, e aí você mora em apartamento com os 5 cachorros. Tem muito isso. Hoje em dia a gente tem esse. E aí acaba também sendo um local que facilita para que possa fazer esse cachorro também ter alguma atividade. Exato. Né? Acho que ali perto do consultório tem outra clínica lá que eles montaram uma mini pistazinha de agility. Ai, que legal. Então também para poder ter esse. São os enriquecimentos ambientais, né? Que são essenciais, né? Até para poder ter essa interação maior. Porque acaba que a vida corrida também faz com que você fique com o animal mais em casa. Sim. Aí esse momento do lambejo, esse ambiente pet friendly faz com que você também tenha essa interação maior, né? E traga também a qualidade de vida para o próprio pet, né? E a preocupação do tutor, né? Também e pelo tutor, né? Porque tem muita gente, tem muito animal que é suporte emocional, eu acho que é a nomenclatura que eles usam, que é a pessoa, ela também depende, não é só o animal que depende, às vezes muitas pessoas dependem do animal. Então, assim, tem ainda essa vertente de relação em que
não é que eu quero deixar meu animal sozinho, mas eu não quero ficar sem o meu animal comigo, Sim, né? eu tenho uma cliente que ela conseguiu um laudo do psiquiatra para poder viajar com a cachorra dela na cabine. Aí. Mas é isso. Porque acaba que tem realmente essa questão. Tem gente que usa assim, ótimo, né? Tem o cachorro para dar esse suporte emocional, né? Para acompanhar, diminuir a ansiedade. As terapias com animal. Exato. E eu acho que tem mudado muito rápido, assim. Eu vejo de 2 anos para cá, assim, né? Até acho que durante a pandemia também, que teve um aumento muito grande de, né, novos pets em casa. Como tem mudado a mentalidade das pessoas em relação ao que é, né, o pet friendly em si. Você está começando a ver mais lugares que têm se preocupado em dar atenção ao cachorro, né? Muitos, essa ideia do enriquecimento ambiental. Então, assim, é um mundo que está mudando muito rápido e está aumentando também muito rápido e as pessoas têm que começar a olhar com outros olhos e entender que é uma coisa que está vindo para ficar. Né, e que vai gerar aí uma série de mudanças em todos os empreendimentos, não só do mundo pet. Então, acho que até empresas, por exemplo, empresas de seguro agora têm começado a olhar e fazer seguro para pet, né? Essa semana teve um supermercado no Rio, se tornou pet friendly, pode levar o seu Eu vi a notícia. Junto. Eu acho isso muito legal. Os shoppings aqui em Brasília já estão há algum tempo, sim, né? Em Águas Claras, isso, já vê ali. Eles obviamente barram a parte da praça de alimentação. Mas é por uma questão de legislação. Eu fui do conselho, inclusive, né? Eu fui coordenadora técnica do CRM-VDF. E na época tinha um colega que queria abrir um pet dentro do shopping na Octogonal. A Terraço Shopping, eu acho. Se eu não me engano, era Terraço Shopping. E foi toda uma burocracia, com o conselho, zero burocracia, mas dentro do shopping, não pode, tem que ser uma loja próxima da porta, porque o animal não pode entrar. Hoje tá muito diferente. Graças a Deus. Eu tomei um susto que eu fui no Parque Shopping, o cara tava passeando com um casal de São Bernardo. Falei, cara. Mas aí vem aquela questão também, né, da educação, né? Eu acho que também o tutor ele tem que ter também bom senso, né? De não levar um animal que sabe que o comportamento dele é um pouco mais agressivo e nem que não sai de casa, mas ir amordaçado, né? Sim, mas aí varia muito do... Não sei se você sabe que a Bela, ela é uma Shih Tzu de 4,5 kg que acha que é um pitbull. De 15 quilos. Porque ela enfrenta todo e qualquer cachorro grande. Então ela, eu sei, aquele dia ela já fez, eu não levei porque eu sei que ela ia fazer confusão. Não, e os pequenininhos, na verdade, tem muita gente que fala, os pequenininhos são os mais encrenqueiros. Você vê muitos na feira, você vê, quando você leva dois pequenininhos. Aí você ficava, gente, eles são... A minha, o sonho dela era partir pra cima da de bordão da minha sogra. Ai, meu Deus, imagina. Ele vai matar a cachorra engasgada, Bela, fique quieta aí. Falar um pouquinho da Qualicurso, né? Ai, André, a Qualicurso tem sido meu xodó. Eu até brinco que eu agora preciso ser blogueirinha. Porque a Qualicursos, ela veio, né, da necessidade de preparar, né, os nossos colegas, não só os veterinários, como engenheiros de alimentos, engenheiro químico, nutrólogos, técnicos de alimentos, enfim. Todos que trabalham na área da qualidade do alimento e independente se é para humano ou se é para animal, porque tudo, a gente precisa, até para fazer um carro, a gente precisa da qualidade, né? E veio dessa idealização, porque tudo começou com a minha equipe de estagiários e eu estava tendo que falar a mesma coisa para 15. E cada um ficava em um estabelecimento. Eu atendo mais de 10 estabelecimentos de indústria, né? Além dos 2 de alimentação natural. E eu estava tendo que repetir. Eu falei assim, não é possível, eu preciso organizar isso. E aí eu comecei a ministrar curso. Falei, então vamos à noite, vamos abrir ali um link, a gente fala sobre isso. Eu falo uma vez só para todos. E na época eu estava fazendo uma consultoria com o Sebrae, para um restaurante que eu estava tendo na época. E a consultora do Sebrae, que virou uma grande amiga minha, a Shelly, falou, poxa, vamos fazer esse projeto para Qualicursos. E
Na verdade, não era nem Qualicursos, eu coloquei esse nome no finalzinho do ano passado, também uma empresa nova. E que, graças a Deus, a gente tem avançado aí bastante. Eu tenho como pessoas que vêm ministrar o curso, né? Eu ministro também, pela minha experiência, sou professora também, dentro de faculdades veterinárias, e eu chamo o pessoal do Ministério da Agricultura, os fiscais, né, que fazem a fiscalização ali, então eles são abertos a administrarem esses cursos, e a Qualicursos veio para isso, para poder... São cursos voltados para a qualidade. Para a qualidade do Qualicursos. alimento, por isso Qualicursos. Então é o xodozinho aí, se vocês puderem acompanhar a gente no @Qualicursos no Instagram. A gente tem aí alguns cursos que virão até o final do ano, tem muita coisa legal. E ele é voltado mais para esse controle de qualidade da produção de alimentos? Exatamente. A gente orienta, né? Eu tenho curso especificamente meu de monitor do controle de qualidade, que é aquela pessoa que fica preenchendo as planilhas, que acompanha todo o processo, que aponta o dedo das não conformidades, né? Que é a parte mais chata. Burocrática, não é chata, que é a parte mais burocrática, né? Porque é muito detalhezinho, né? Isso. Inclusive, hoje, a preocupação, né, são não só de alimento, mas inclusive para carro, quando tem recall de airbag, de freios, isso é uma rastreabilidade. Para chegar naquele chassi daquele veículo, precisou saber que aquele chassi entrou a peça tal, do lote tal, não sei o quê. Isso também ocorre na alimentação, né? Se a gente precisa fazer um recall de um produto, como já existiu, né? A própria cervejaria que teve aquele problema, que até hoje tem pessoas internadas, né? Porque morreram também. Como que eu recolho esse produto do mercado? Se eu consigo detectar que naquele lote a gente teve um problema. Então, é segurança para o consumidor. Não importa se ele é humano ou se ele é animal. Ou seja, quando a gente fala desse controle de qualidade, a gente está falando de segurança alimentar, quando eu digo de segurança dos alimentos. Final. Exato. Garanta que aquele produto final não vai ter nenhum problema. Ele venha livre de contaminações físicas, químicas e biológicas. Então, essa é a ideia. E a gente vê que é um mercado que cresce, porque o Brasil hoje é praticamente o celeiro mundial contra a alimentação, né? A agricultura tem crescido muito. E se a gente não faz esse controle, a gente come qualquer coisa, né? É mais complexo. E realmente, eu vejo assim, é essencial. Né? Até quando a gente fala da questão do produto final, como é o caso da Landejo, o pessoal da Hangout, se você não tem esse controle e pessoas capacitadas para fazer esse controle, a gente não tem um produto final de qualidade. Exato. Aí começam a vir as doenças que a gente não sabe, né? O próprio Covid, né? Que há indícios que ele veio de alimento, né? Então, sem a menor qualidade, sem o menor controle de qualidade, né? Até porque a suspeita que tem realmente que ele tenha vindo dessa contaminação na feira, principalmente quando a gente fala em feiras, em coisa. Mas isso não quer dizer que, se você tem um bom acompanhamento, uma pessoa qualificada, mesmo em uma feira você consegue ter um produto final de qualidade. Tudo é orientação. Basta que você tenha pessoas capacitadas para orientar aquilo. Exatamente. E aí a Qualicursos vem mais ou menos nesse sentido, é isso? Isso. Aí é importante frisar que a Qualicursos não está voltada somente para o médico veterinário, apesar da área de inspeção ser do médico veterinário. Isso, pela legislação, é privativo do médico veterinário. De origem animal. Isso, na área da inspeção. Mas a gente tem na área da qualidade, na gestão da qualidade, outros profissionais. Né? Então, a Qualicursos ela atende todos os profissionais que mexam com a qualidade do alimento. O que a gente quer é tentar passar para o profissional, que às vezes é jogado ali, até pela oportunidade de trabalho, né? Hoje o desemprego é muito grande, né? E a oportunidade que o profissional encontrou para estar ali... E acaba que ele tem que se capacitar de forma... E rápido, né?
porque E o aí, produto são já cursos online. são cursos online. Começou um pouco com a pandemia, começou ano passado, né, mais ou menos em outubro do ano passado, e agora a gente está pensando em ir para a parte presencial. Mas eu sou muito feliz, assim, é uma idealização. Eu, como gosto de lecionar, eu gosto de ensinar. Então, eu estou muito feliz com a Gwali Cursos. Muito feliz mesmo. Legal. Antes da gente encerrar, eu trouxe o vídeo, mostrar que realmente o Alan Bispo são os meus. Que eles realmente adoraram mesmo. O problema maior foi que rolou uma briga básica a hora que o Quando chega no picolé palitinho. partiu, porque aí a gente colocou pedacinhos da vasilha de cada um, e é o que come mais rápido briga com o outro que ainda tá demorando. Na Que é próxima, o tio e a Bela. na próxima você dá um para cada, né? Mas foi, eu abri dois. Mas eles eu abri querem, o de porque eles abóbora querem e o o de cenoura. Eles querem o mesmo. E aí eles foram direto no de cenoura. de abóbora. De De abóbora, abóbora. que legal. Porque eles realmente, sim, eles adoram legumes, eles são bem... Apesar de eles serem um pouco mais... minha noiva vai ficar brava comigo. Mas o tio é mais fresco para comer. Como, por exemplo, azeite. Ele não gosta do cheiro do azeite. Que interessante. Engraçado. Mas eu vi na composição que tem. Tem, E aí na própria composição, tudo ele não percebeu a menor diferença. É porque às vezes um sabor sobrepõe o outro, né? Então até mesmo quando a gente às vezes vai embalar, assim, a gente pega quando a gente fala, meu Deus, esse cheiro de frango. Ou então, muito cheiro de fruta, realmente puxa bastante a fruta, fica bastante cheiro. Mas os de vegetal, em geral, o cheiro do frango, assim, é bem... E ele é doido com frango, o tio é doido com frango. Frango. Queria agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Meu primeiro podcast. Tomara que seja de muitos que virão. Depois a gente vai falar sobre a própria controle de qualidade. Ah, que legal. Acho que é legal. Acho que é legal a gente falar isso. Porque é uma área em que é de atuação do médico veterinário. Sim. E que a verdade é que a gente sai da faculdade extremamente cru de todas as opções que a gente tem. Exato. É o que eu falo para os meus alunos. Hoje eu estava dando aula de bem-estar animal. E bem-estar animal tem tudo, né? Em toda a área da medicina veterinária. E a gente sai muito cru sem saber as possibilidades que a gente tem. Né? E aí, que até que estava comentando antes, cara, assim, eu tenho aprendido muito aqui, até porque, cara, eu trouxe um quiroprata, que era algo que eu nem imaginei que pudesse ter na veterinária. Sabe? O Marcos Damasceno. E cara, é muito, muito interessante. Muito interessante. Trouxe a galera de acupuntura, a doutora Joana da Gaia, que trabalha com medicina integrativa voltada para sanidade intestinal. Então, assim, você vê que a veterinária tem uma área extremamente ampla. Eu costumo falar com todo respeito a todas as outras profissões, porque cada um tem a sua importância, mas o médico veterinário é demais. A gente tem um leque de opções muito grande. Inclusive a medicina humana preventiva, né? Essa coisa da saúde única, né? Esse conceito de saúde única e essas doenças, a varíola. A veterinária sistêmica, onde você precisa ter uma integração de tudo. Exato, a própria varíola do macaco que está aí, atuante, o Covid, que a gente não tem 100% de certeza que veio do animal, ou se foi o vírus que vazou do laboratório, há especulações de todos os lados, né? E outras patologias, né, que passam do animal para nós seres humanos. Então essa interação do médico veterinário dentro da saúde humana, ela é importantíssima. Sim. Então é bem interessante e às vezes a população não tem essa... Não. Quando a gente fala que é médico veterinário, fala, você trabalha em que clínica? Eu não, eu trabalho com alimento. Ué, como você trabalha com alimento? Fazendo o quê? Eu fiscalizando lá, olhando lá se tem alguma doença para você poder comer. Né? Muita gente realmente não sabe qual é a área de atuação. Nem o veterinário. Nem veterinário. Tem muito veterinário que ainda assusta com
né? gama de possibilidades que a gente tem. Né? Obrigado mesmo, acho que foi bastante esclarecedor. Sucesso Muito com a obrigada. Luz, que eu acho que realmente vai ter uma expansão considerável, que é uma ideia muito interessante, muito inovadora. Muito Eu acho que é obrigada. bem Estamos bem aí legal na torcida e trabalhando para isso também, né? Aqui a gente conta com o apoio Plano B, vídeo, internet, marketing, curso, vídeo institucional, se vocês precisarem que a galera faz. Toda essa estrutura que a gente tem aqui é também por conta deles. Pedir, obviamente, para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, dar aquela força para nós. E é isso. E até semana que vem.